E vamos colocar de pé e vamos louvar o nosso Deus com o coro Quão Grande é o Meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e Leão, o Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei
muitos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia, Senhor. Obrigada porque só Tu és grande, Pai. Só Tu és grandioso e só Tu és digno de toda a honra e de toda a glória, Senhor. E queremos neste momento, Senhor, consagrar este tempo nas Tuas mãos, Senhor. Queremos entregar todo o nosso ser a Ti, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa nos levar até Cristo através da Tua palavra, através dos louvores, Senhor, através do tempo de comunhão, Senhor. E que acima de tudo que nós possamos ser transformados por Ti, Senhor. Que nós nos possamos, Senhor, aproximar de Ti, que nós possamos ser cada vez mais próximos da Tua vontade, Senhor. Obrigada por todas as coisas, Senhor. Abençoa-nos neste momento, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmão, vamos continuar ainda de pé. Temos aqui o coro do mês, que é o Elos. Vamos cantá-los todos juntos, irmão. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A sua mulher será como a videira em flor e seus filhos serão benditos. Terá bom êxito em tudo que fizer e se alegrará. Verá os filhos dos seus filhos a crescer e a se multiplicar. Mas se o Senhor não edificar o lar, não trabalha que edifica. Se o Senhor não abençoar o lar, a casa ficará dividida. E se o Senhor não guardar o lar, o que vai ser da família? Pois Ele é o elo que une a primeira dobra do cordão. Seu amor é a essência que cela toda e qualquer comunhão. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A sua mulher será como a videira em flor e seus filhos serão benditos. Terá bom êxito em tudo que fizer e se alegrará. Verá os filhos dos seus filhos a crescer e a se multiplicar. Se o Senhor não edificar o lar, não trabalha que edifica. Se o Senhor não abençoar o lar, a casa ficará dividida. E se o Senhor não guardar o lar, o que vai ser da família? Pois Ele é o elo que une a primeira dobra do cordão. Seu amor é a essência que cela toda e qualquer comunhão. Se o Senhor não edificar o lar, então trabalha quem edifica. Se o Senhor não abençoar o lar, a casa ficará dividida. E se o Senhor não guardar o lar, o que vai ser da família? Pois Ele é o elo que une a primeira dobra do cordão. Seu amor é a essência que cela toda e qualquer comunhão. Senhor, edifica o meu lar sobre a rocha, abençoa minha casa, cumpre as tuas promessas e guarda minha tenda sob a tua presença. Senhor, reina em minha família.
Foi o link da esquerda ou da direita? O da direita. Então está bem. Não? Começamos pela esquerda. Não é por nada em particular, não tem a ver com a viragem à direita ultimamente nas últimas eleições, mas começamos pela esquerda e depois voltamos para a direita. Vamos primeiro ler o texto. Ele está no Salmo 71. Eu vou pedir a um voluntário então para ler este Salmo. Salmo 71. Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faz-me escapar. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Se tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Desde um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força. Porque os meus inimigos falam contra mim, e os que espiam a minha alma consultam juntos, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o e tomai-o, pois não há quem o livre. Ó Deus, não te alongues de mim. Meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. A minha boca manifestará a tua justiça e a tua salvação todo dia, pois não conheço o número delas. Sairei da força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça e só dela. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração, e o teu poder a todos os vindouros. Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu, que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda a vida e me tirarás dos abismos da terra. Aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. Também eu te louvarei com todo o saltério, bem como a tua verdade, ó meu Deus. Cantarei com harpa a ti, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma que tu remiste. A minha língua falará da tua justiça todo dia, pois estão confundidos e envergonhados aqueles que procuram o meu mal. Então, vamos manter só o Salmo lá para sublinhar e depois iremos ver a razão pela qual eu escolhi este tema para a nossa meditação de hoje. Mas particularmente o versículo 8, versículo 18 do Salmo, que diz, então, Salmo 71, versículo 18. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Obrigado. Agora que estou de cabelos brancos, não me desampares. Provavelmente e naturalmente o salmista já estaria numa idade avançada, e expressa a sua confiança no Senhor, tal como tinha sido até ali, iria continuar a ser com ele, iria continuar a abençoá-lo. Então, então voltamos-nos agora, e há um outro versículo onde ele volta a falar na sua velhice, mas vamos voltar-nos então para a meditação, a qual eu intitulei, ou dei o tema de gerações. Para não ser talvez tão óbvio o que é que íamos falar. Mas já está declarada, não é? Agora, gosto sempre de enfatizar este facto, não é? Que estamos no mês de maio, é um mês que dedicamos a falar sobre a família
e vamos recapitular o que é que já vimos. No primeiro domingo falámos sobre o solitário. Todavia, esse solitário pode ser solteiro, pode ser viúvo, solitário ou solitária, portanto, mas diz o texto que nós vimos no Salmo 68, versículo 6, que ele vive ou habita em família. Não sei qual era o sentido exato da expressão do salmista, mas com certeza que ele estaria a referir-se que há uma outra família para além da família carnal, na qual todos nós podemos fazer parte e podemos nos sentir em casa, nos sentir em família. E é esse o nosso desejo também entre nós. Depois também vimos no segundo domingo uma outra situação que foi a de uma mãe que não tinha podido conceber e que depois ter pedido ao Senhor, o Senhor lhe deu a graça de poder ser mãe. E ela tomou uma decisão que foi a de consagrar o seu filho ao Senhor. Estamos a falar de Ana. E mais uma vez e acima de tudo, sublinhar este facto, não é? Que os filhos são uma dádiva do Senhor e que nós os devemos consagrar ao Senhor. Porque há de surgir o dia, e no caso de Ana foi bem cedo, que ela o trouxe à casa do Senhor para que ele pudesse servir durante toda a sua vida ao Senhor. E acredito que ela todos os anos, quando vinha ao templo, revia o seu filho, não é? E portanto era para ela uma alegria poder fazê-lo. Imaginem o coração de mãe, que eu não tenho, só tenho de pai, e penso que há algumas diferenças aqui que convém destacar. Depois, no terceiro domingo, falávamos sobre entre marido e mulher. Entre marido e mulher. E falámos sobre o facto de que, usando o texto também de Provérbios, que a esposa deve ser tratada como uma rainha e o marido como o rei. Isto no que diz respeito à relação conjugal, mas até na relação dos filhos para com a mãe, não é? Que é muito importante sublinhar. Não sei se já praticámos esta semana minha rainha. Não temos livro de reclamações. Portanto, ainda não foi obrigatório termos livro de reclamações para que, se alguém tiver algum motivo para reclamar, o possa fazer. Pois bem, então, e hoje? Hoje temos, quando pensava, bem, para a semana é o dia da criança, portanto, não vou agora gastar as minhas pestanas falando ou pensando nos filhos, vamos guardar para a semana, mas vamos falar sobre um outro aspecto muito importante na família. E esse aspecto muito importante na família é a terceira geração. É assim que se chama? Portanto, ou seja, os mais velhos, que, pela graça de Deus, devido a vários fatores, a longevidade está a ser cada vez maior. O que permite que os pais possam ver os seus netos e até os seus bisnetos, em alguns casos, crescerem. O que é uma bênção, não é? Pois bem, quando vamos avançar, quando pensava sobre este tema,
Eu gosto muito de provérbios, já deu para perceber. Haviam outros, mas eu achei por bem não gastar muito tempo com eles, mas este achei por bem sublinhar. E muito provavelmente quase todos conhecerão. Filho és, pai serás. Assim como fizeres, assim acharás. Ou seja, o que é que isto quer dizer na prática? Que nós, como filhos, devemos respeitar os nossos pais. Porque os nossos filhos estão a ver a forma como nós tratamos os nossos pais. E se nós tratarmos os nossos pais mal, o que é que nos espera? Que um dia mais tarde eles vão fazer a nós aquilo que viram nós fazermos. A sabedoria popular é muito rica e resulta da experiência realmente que vamos aprendendo e vamos transmitindo de geração em geração. Avançando. Então, eu gosto sempre também de, quando estou a navegar ou a procurar, a pesquisar, ver algumas coisas. E encontrei este site, que por sinal, sabem de quem é? Está lá embaixo, em rodapé, mas não é muito explícito. Da Nestlé. Quer dizer, não é tão importante quanto a Bíblia. Está bem? Mas é da Nestlé. E então diz este artigo, velhice e envelhecimento. Entenda esses processos naturais da vida. São processos naturais da vida. Eu vou gastar aqui um bocadinho de tempo, porque eu tentei condensar o artigo, porque importa também perceber o que é que eles nos dizem neste artigo. Não sei porque se eles não estavam a oferecer Nestuns nem Cerelacs, mas o facto é que estavam a falar sobre isso. E diziam o seguinte, e esta que é muito preocupante. Em 2010 existiam 39 idosos para cada grupo de 100 jovens. Em 2010. Estima-se, ou a estimativa para 2040 é que de 153 idosos para o mesmo grupo de 100 jovens. Pronto. Daí a preocupação de encontrar depois apoio para os idosos nas pensões, porque o número de pessoas a receber será muito superior ao número daqueles a contribuir para isso. E não faltam tantos anos assim, 2040 só daqui a 15 anos. Pronto, e 2040 é já daqui a 15 anos. Portanto, estamos nesta janela de oportunidades. O Johan diz assim. Ok, então. Depois encontrei também este outro que não quis alongar-me mais, mas que fala acerca das mudanças de comportamento na velhice. Mudanças de comportamento na velhice. E essas mudanças de comportamento podem estar associadas muitas vezes até a doenças associadas à velhice, o Alzheimer, o Parkinson e outras doenças. Mas muitas... O que é que esta imagem traduz? Solidão. Solidão. Lembram-se do paralítico lá do tanque de Betesda? Foi depositado, claramente, pela família, ali, e agora, amanhã-te.
como muitas vezes infelizmente acontece, muitos depositam, porque não têm condições para tratar dos seus progenitores, depositam-nos no hospital. Esperando que o hospital seja um centro da terceira idade ou um centro de idosos para cuidar dos idosos. Porque estão abandonados, estão isolados, com grandes enfermidades, porque a saúde vai se perdendo à medida que a idade vai avançando. Bom, então, aqui é que eu vou precisar de ler, se nós que leiam, porque senão não sai daqui. O que é envelhecimento? O envelhecimento é um processo natural onde ocorrem mudanças biopsicossociais específicas associadas à passagem do tempo. No entanto, pode variar de pessoa para pessoa, determinando tanto por fatores internos quanto influenciados por estilo de vida, pelas características do meio ambiente e pelas condições de saúde de cada um. Portanto, isto é a definição de envelhecimento. Não sei se concordam, mas penso que ela resume bem a marcha na qual entramos desde o dia em que nascemos. Estamos a caminhar para lá. Quer queiramos, quer não. Depois também fala-nos sobre o envelhecimento, tipos de envelhecimento. Envelhecimento biológico, que é sinalizado por um conjunto de mudanças físicas e orgânicas com acúmulo progressivo de disfunções e diminuição da reserva e capacidades fisiológicas. Portanto, é um envelhecimento biológico. O nosso corpo está num processo de deterioração, de enfraquecimento. As células já não se regeneram ao ritmo que se regeneravam. Bom, podíamos ficar aqui imenso tempo a dissecar isto. Em segundo lugar, também um envelhecimento social. Em que se verificam alterações nos papéis sociais, sendo principalmente alterações definidas pela sociedade. Ok, portanto, há aqui um envelhecimento social onde a sociedade acaba por gerir o nosso envelhecimento e a forma como passamos a ser geridos e tratados, porque depois deixamos de ter autocontrole da nossa própria vida. Passam a ser outros a nos conduzir, outros a nos guiar. Eu muitas vezes já preciso que a Isabel me ajude quando me desloco, especialmente para mais longe, por causa da minha vista, que me dificulta a condução. Isto quer dizer que eu estou a envelhecer. Terceiro, também o envelhecimento psicológico, onde se observam alterações da atividade intelectual e nas motivações, bem como alterações comportamentais e emocionais. Portanto, tanto havia aqui a explorar nestes vários tipos de envelhecimento. O envelhecimento psicológico. Uma coisa é o envelhecimento físico, outra coisa é o envelhecimento psicológico. Sendo que, contudo, o psicológico pode afetar o físico. Avancemos. Então, como ter, então, um envelhecimento saudável? E quais são as recomendações? Alimentação saudável. Alimentação saudável. Ponto número 1. Prática de atividade física, ficando sentado na cadeira. Não. Prática de atividade física. Pronto, essa parte não... Então, atividade física. Pois é. Muitas vezes precisávamos dar corda aos sapatos, não é? Para que esse envelhecimento seja reduzido. Não fumar. Não fumar, mas isso não é só em qualquer altura da vida, não é? Porque aqueles que fumam estão a destruir o seu próprio organismo. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Ok. Manter uma rotina regular de sono e descanso. Ok.
Esses hábitos e comportamentos auxiliam no controle de doenças crónicas, como as doenças cardiovasculares, que estão entre as maiores causas de mortalidade da população idosa. Está bem? Não sou eu que estou a dizer, é a Nestlé. Então, portanto, mas é um facto. É um facto, e nós sabemos isto. Mexa-se, não é? Precisamos nos mexer para manter em circulação o sangue e os nossos membros estarem ativos. Mais uma, como ter um envelhecimento saudável. Além disso, é importante Relacionar-se socialmente, realizar atividades de lazer, fazer acompanhamentos médicos, ter independência e pensamentos positivos. tá bom? Não vamos aqui alargar-nos em considerações. Acho que é importante todos estes aspectos para tendo em conta o nosso envelhecimento. Então, o que é a velhice? O termo velhice é delimitado por uma fase mais para o fim da vida. É uma etapa da vida biológica. Como todas as situações humanas, a velhice tem uma dimensão existencial que modifica a relação da pessoa com o tempo, gerando mudanças em suas relações com o mundo e com a sua própria história. Portanto, isto é a velhice, a definição de velhice, que todos estamos a sentir, não é? Que vai avançando e vamos perdendo estas capacidades. Há modificações até nas nossas relações pessoais com os outros, até às vezes com a própria família, que precisam de ser levadas em consideração porque são próprias da velhice. Há pessoas de idade que têm uma atitude mais, como é que eu ia dizer, mais disponível para reconhecer e aceitar a ajuda. Outros não. Não admitem que já não têm as mesmas capacidades e querem continuar com o controle das coisas quando já não podem. Então, aspectos comuns da velhice. Modificações corporais que ocorrem no processo de envelhecimento, tais como o aparecimento de rugas, os cabelos brancos, a diminuição da elasticidade da pele, a perda dos dentes, as modificações físicas e fisiológicas do envelhecimento. Portanto, acho que não vale a pena, alargarmos em considerações nestas definições. Às vezes, mais algumas do que alguns, tentam passar a perna à velhice pintando o cabelo, não é? Como se isso alterasse a data de nascimento. Não altera, portanto, e vamos ver a respeito desse aspecto mais à frente. Então, aspectos... continuamos no mesmo ponto, só que eu divido em mais que um slide. Embora a idade que marca a velhice seja de 60 anos, os idosos estão cada vez mais ativos, cuidam da saúde e trabalham, estando envolvidos em questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis. Ok, pronto. Então, por essa razão é que quando atingimos os 60 anos, já passamos para o campo dos mais idosos, a chamada terceira idade. Não vou fazer publicidade a ninguém nesse aspecto, mas começa a haver um cuidado e uma atenção particular para essas pessoas. E é importante sublinhar aqui aquilo que é necessário fazer para nos mantermos ativos. Cuidar da saúde e do trabalho, portanto, muitos continuam, estando envolvidos em questões sociais. O que é que faz o estar envolvidos em questões sociais? Faz-nos sentir úteis. Não é ir para o banco do jardim jogar às cartas. Isso não faz sentir ninguém útil.
não é? Portanto, precisamos de estarmos ativos, sentirmos-nos úteis. Também cuidar da saúde e trabalhar, já vimos. E, por último, estar envolvidos em questões sociais, económicas, culturais, espirituais. É bom, realmente, e civis, não é? Portanto, continuarmos inseridos na sociedade. Não nos sentirmos marginalizados. O idoso, portanto, não se deve deixar marginalizar e estar ativo. Então, portanto, já terminamos. Não, pois, calculei também que não. Então, o que é que nós podemos acrescentar a isto? Quando estava a Isabel perguntou-me, então qual é o tema? O tema é este. E então ela manda-me uma fotografia de duas jovens. Calma. Manda-me esta fotografia de duas jovens ali no Chopal. Ou seja, a Sofia a tomar conta da avó. Está bem? Portanto, a Isabel tem ficado encarregue e nós às vezes comentamos e dizemos que este primeiro ano do nascimento da Sofia, já vai a caminho de quase 2, tem estado ao cuidado nosso e particularmente da Isabel. E eu digo assim, é difícil. Mas é um privilégio. É um privilégio que tomáramos nós ter tido esta oportunidade de o fazer aos outros 5 netos. Agora, a próxima fotografia foi tirada pela neta, e esta fotografia foi tirada pela neta mais velha, a avó com a neta mais nova. E depois, com o recurso a uma coisa chamada inteligência artificial. E essa inteligência artificial deu nisto. Portanto, mais nos irá acontecer agora com a inteligência artificial. Eu tenho ainda muitas dúvidas e receios a respeito dessa inteligência artificial. Mas pronto. Gerações. Mas, naturalmente que, como havia uma vez um irmão que dizia, aquele irmão prega tão bem, ele nem precisa de usar a Bíblia. Eu digo assim, está a falar de quê? Não é? Portanto, se nós falarmos sem recorrermos à palavra de Deus, alguma coisa está errada. Então vamos ver o que é que a palavra de Deus nos diz a este respeito. Então, um dos provérbios que veio imediatamente ao meu pensamento foi este. Provérbios, capítulo 16 e versículo 31. Ele está lá. Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Então, coroa de honra são as cãs. O que é que são as cãs? Cabelo branco. Velhice. Não é? Coroa de honra. Então os cabelos brancos são uma coroa para quem os tem. Mas cuidado com uma salvaguarda. Desde que se achem eles no caminho da justiça. Porque há muito cabelo branco que não está no caminho de Deus, que não está no caminho da justiça. E naturalmente que muitas vezes não estão a usufruir das bênçãos que Deus tem para dar. A sabedoria, então, ou os cabelos brancos, peço desculpa, são um sinal de idade, de experiência,
são uma honra, especialmente quando a pessoa viveu de forma justa e virtuosa. Não é? Quando diz, achando-se elas no caminho da justiça. É um reconhecimento da sabedoria e do valor da experiência acumulada ao longo da vida. Concordam? Era aquilo que também Salomão, se este provérbio foi atribuído a ele, considerou, não é? Mas eu quis, pelo menos, encontrar 3 aspectos a respeito no Velho Testamento. Encontramos então Deus instruindo o povo no deserto, e temos ali o texto, Levítico capítulo 18, versículo 32, 19, peço desculpa. O povo estava a sair do Egito, ia para a terra prometida, e reparem como entre estas as muitas instruções que Deus ia dando ao seu povo ao longo daqueles anos de peregrinação, este também estava incluído. Diante das cães te levantarás e honrarás a face do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Obrigado. Muito provavelmente a ênfase aqui mais importante a dar é a última. Temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Deus está a dizer, sou eu que estou a dizer isto. Como é que deves comportar? Como é que deves agir para com os mais idosos? Diante das cãs te levantarás e honrarás a face do ancião. Já lá vai o tempo. Há muito tempo atrás, creio que talvez no século passado, não sei, que quando alguém de idade chegava a um local e não havia lugar para se sentar, os mais novos levantavam-se para dar o lugar ao mais idoso. Isso eram outros tempos. Era ou não era? Às vezes lá se encontra um parvo que faz isso. Mas esta é uma atitude de respeito. Respeito para com aquela pessoa de idade. Se levantar, dar a prioridade. Tantas outras coisas nós podíamos acrescentar neste comportamento. Meninos, jovens, respeitem os mais velhos. Está bem? Não só blá blá, mas não só na teoria, mas na prática. Mais, o sábio adverte. O que é que o sábio... este é o mesmo versículo que lemos no início, portanto não vamos agora voltar a ele. Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Portanto, ele chama a atenção. E então, em último lugar, no que diz respeito ao Velho Testamento, a beleza vista de outro ângulo. Foi assim que eu interpretei este versículo. E o que é que ele diz? A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são as cãs. A beleza vista de outro ângulo. Os jovens, principalmente, por exemplo, os rapazes, consideram que a sua beleza é a sua força. Por isso vão para o ginásio. Têm um bom cabedal. As meninas, muito provavelmente, aqueles cabelos têm que estar, não é? Porque a sua beleza, pensam elas, que está aí. Mas a beleza dos mais velhos são os cabelos brancos. Está bem? Cabelos brancos que simboliza maturidade, que já vimos atrás, conhecimento, experiência e tudo isso.
Tudo isso que muitas vezes os mais novos não querem ouvir. Lá vem o velho outra vez com aquelas ideias. Já não se usa, já não é assim agora. A ver, vamos. Não é? E depois, mais tarde, batem com a cabeça e depois vêm. Ai, ai. Porque não deram ouvidos aos mais velhos. No Novo Testamento. Pronto, agrupei assim, porque o Novo Testamento, o respeito de honrar as cãs, ou seja, os cabelos brancos, é menos explícito. Não surge, não há nenhum versículo que fale em cães, não há nenhum versículo que diga exatamente isto, mas está como que implícito em termos de respeito pelos anciãos, pela sabedoria que acumularam ao longo da sua idade. Então a Bíblia, de forma geral, valoriza a experiência e a sabedoria dos mais velhos, indicando, não é? Indicando que eles devem ser respeitados e ouvidos. Isto não mudou do Velho Testamento para o Novo Testamento. Isto não devia ter mudado do século XX para o século XXI. Isto não mudou antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril. Este princípio é válido para sempre. E então, o que é que nós temos aqui? Eu listei várias passagens que não vamos ler todas. Valorização dos anciãos, no que diz respeito à sua sabedoria e ao seu exemplo. Requisitos dos anciãos e também, agora falando em termos espirituais, dos anciãos e dos diáconos, como responsáveis pela Igreja. O respeito e a honra também das mulheres, inclui as mulheres. E eu vou pedir, acima de tudo, só para lermos o capítulo 2 e os de Tito, versículos 2 a 5. Creio que não temos lá o texto, porque eu não o coloquei, mas vamos lá. Tito, capítulo 2, versículos 2 a 5. Poderemos ler o 1 também, mas... Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver... Parece que está a falhar o micro. Vê lá. Som. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfema. Não seja blasfemada, não é? Portanto, reparem que eu escolhi esta passagem porque de todas elas é aquela que coloca homens e mulheres idosos no mesmo pé de igualdade. As outras falam mais dos anciãos do que das anciãs, não é? Mas então diríamos que sim, à luz da atualidade, esta passagem está atualizadíssima. Quando nós achamos que o homem e a mulher, e Deus também os acha, são iguais perante ele e perante a sociedade. Hoje luta-se muito pelos direitos das mulheres. Eu lembro-me que quando uma vez estivemos nos Estados Unidos, chegámos a uma conclusão, porque aqui há muitos anos, e já lá vão alguns 40, 30 e muitos anos, quando lá tivemos, um dos irmãos que lá estava e que nos convidou a lá ir, dizia, olha, aqui os animais, não sei se era em primeiro lugar, as mulheres e em último lugar os homens.
Portanto, os homens estavam preteridos nesta ordem de valor e de importância de cuidado por parte da sociedade. Talvez porque, infelizmente, muitas vezes as senhoras foram maltratadas pelos maridos. Foram desvalorizadas pelos maridos. Os filhos foram preteridos em prol de uma carreira, de uma maior capacidade financeira e tantas outras coisas. Não. Se há coisa que realmente é importante, é a família. E não há nada que pague, nada que compre, nada que possa ser dado em troca por a nossa família. Filho és, pai serás. Assim como fizeres, assim acharás. Vamos somente terminar com o último texto que está em 1 de Pedro, capítulo 5 e versículos 1 a 5. Se alguém outro quiser tomar a palavra, teremos que ir levar um micro. Voluntário. 5, 1 a 5. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Particularmente o último versículo, então, que nos diz, mas sede todos sujeitos uns aos outros, aliás, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros. Todos sujeitos uns aos outros. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. A sujeição é que é muitas vezes a pedra no sapato. E o quão importante é respeitarmos os mais velhos e, acima de tudo, sermos sujeitos uns aos outros. Não só ele neste capítulo também fala, ou na passagem de Tito, fala sobre o exemplo que os mais velhos devem ter para com os mais novos e a forma como os mais novos devem respeitar os mais velhos. E por último, então, gerações. Não sei se o tema foi bem atribuído e condensou aquilo que temos falado, não só hoje, mas ao longo deste mês. A família é composta de várias gerações. E quão bom é, ou será, quando todas estas gerações conhecem o Senhor como único e suficiente Salvador e têm o desejo de o servir. Vamos orar. Ó Senhor, mais uma vez te queremos agradecer pelo privilégio que nos concedes de podermos estar reunidos em Teu nome. Podermos, Senhor, analisar a Tua palavra. Podermos, Senhor, ver o valor e a importância, Senhor, que Tu dás à família, desde os jovens até aos mais idosos. E ajuda-nos, Senhor, a saber realmente enquadrar as nossas vidas de acordo com a Tua palavra. E podermos realmente, desta forma, desfrutar das bênçãos que Tu tens para nos dar. Pois é no nome de Jesus que nós tudo pedimos e tudo te agradecemos. Amém.
Bom, neste momento então nós vamos cantar o hino para sempre. Eu vou pedir aos irmãos que se coloquem de pé para cantarmos todos juntos. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Abandonou, cessou seu respirar. Entregue se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou. Irmãos, seguimos agora para o tempo onde vamos recolher os dízimos e ofertas e, conforme a palavra do Senhor diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Tu és fiel, Senhor, meu Pai amado, rico em bondade, grandioso em poder. És infalível,
fiel jamais tens mudado. Como tu eras, sempre és e hás de ser. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Cada manhã me revelas amor. Sempre me das tudo quanto careço. Oh, sim, tu és fiel a mim, Senhor. Teus astros a brilhar, oh, que beleza! Os altos montes e o tão vasto mar, em multiformes sinais de grandeza, a tua glória vem testemunhar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Cada manhã me revelas amor. Sempre me das tudo quanto careço. Oh, sim, tu és fiel a mim, Senhor. Tu dás perdão, Senhor, paz perdurável. Tua presença pra me confortar. E mais que tudo, oh, que graça admirável. No céu contigo irei sempre habitar. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Cada manhã me revelas amor. Sempre me das tudo quanto careço. Oh, sim, tu és fiel a mim, Senhor. Amém. Obrigada, Senhor, mais uma vez pela tua grande fidelidade, Senhor, por cada um de nós, Senhor. Obrigada pela tua fidelidade, pela tua casa, Senhor, e queremos neste momento também te agradecer pelos dízimos e ofertas que foram oferecidos à tua casa, Senhor. Que eles possam, Senhor, se multiplicar e que eles possam ser bênção, Senhor, tanto para a tua casa, mas também bênção para cada um daqueles que contribuiu, Senhor. E pedimos que também, Senhor, que possas continuar, Senhor, a prosperar a tua casa, Senhor, através dos dízimos e ofertas, mas sobretudo através da tua presença, Senhor. Te agradecemos por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Quem já consegue dizer de cor o versículo? Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como os irmãos... Salmo, peço desculpa, a morada do versículo, Salmo 125, 1. E é tão importante sabermos a morada dos nossos versículos, não é? Sabermos onde é que se encontra. Esta semana nós já temos connosco o Garbe e a Truz, que estiveram.
no funeral do nosso irmão Henk. E há algumas coisas muito interessantes que nós gostaríamos de deixar. Primeiro, a Ruli mandou uma carta para nós como igreja e eu vou ler. Queridos Vítor e Isabel, obrigado por toda a vossa simpatia e palavras calorosas. Eu e os meus filhos e os meus netos nem conseguimos pensar que o Henk já não está mais junto de nós. Obrigado, muito obrigado pelas belas flores, lindas flores. O Henk estava tão feliz com a sua família na igreja, tanto em Alserwijk como em Torres Vedras. O Gerbiatruz irão dizer um pouco mais sobre este último dia conosco. Saudações para toda a família na igreja e um grande abraço de todos nós, Roli. Eu gostaria de chamar a Truz para falar um pouquinho sobre o que ele tem para nós e para partilhar conosco também. It's always sad to lost a very good friend. É muito triste, sempre é muito triste perdermos um grande amigo, um bom It amigo. was good to go to Holland to Ruli. Foi muito bom podermos ter ido à Holanda estar com a Ruli. Ruli was very sad. A Ruli estava, claro, muito triste. And the children and always the grandchildren. That was the first grandfather they lost. E os filhos e os netos estavam com ela e para eles foi o primeiro avô, neste caso para os netos, que perderam. It is normally that in Holland you go to the church for the funeral. É normal nós, na Holanda, irmos à igreja para o funeral. Infelizmente, nós em Portugal já não podemos fazer isso. Não sei se sabem, mas já não podemos fazer isso. Maybe you can remember met Pascoa that we sung with other people from Holland. Talvez vocês se possam lembrar do hino que eles cantaram no dia de Páscoa conosco. In Dutch, Christus onze Heer verrees. Era Cristo já ressuscitou, aleluia. That song we start the funeral. E foi com este cântico que começámos o funeral. Ruli told in the church everything what happened in the lifetime of Henk. E a Ruli partilhou tudo que um pouco daquilo que aconteceu em toda a vida em conjunto com o Henk. It was a good life. Foi uma vida muito boa, muito bonita. He lived with God. Ele viveu sempre com Deus. And to the end, the song was also "Go with God, and He will ever with you." E o último cântico foi vai com Deus, Ele estará sempre contigo. I hope that Ruli she is very strong on that moment, too strong, I think. A Ruli neste momento, eu espero que ela esteja muito, muito forte, mas ela está mesmo muito forte neste momento. And Isabel told you, she said, thank you to the church. Henk was so happy to be here with us. He always said, when I am in Portugal, I want 3 times to the church. E ele estava tão feliz e ela pediu que nós agradecêssemos à igreja, porque desta última vez, eu acho que foi a primeira vez que ele esteve 3 vezes na nossa igreja e ele estava muito feliz por isso. Yeah, the plan was to come in September, but Ruli said, I come alone. Ok. O plano era virem juntos em setembro, foram as últimas palavras dele ao sair, até setembro, mas neste caso a Ruli vai vir, mas sozinha. Thank you all. Obrigado a todos. E obrigado pelo amor. E esta foi o postal, algo que eles preparam também sempre
no funeral, e este tem muito a ver connosco, com Portugal. Foi uma das fotos que ele tirou no Gerês, a última viagem que eles fizeram no Gerês. Por isso, nós estamos muito gratos a Deus por aquilo que o Henke pôde ser em vida e continuou a ser no próprio culto de funeral, não é? Porque de certeza absoluta Deus tocou muitos corações com a vida daquele homem, não é? Estamos muito felizes porque realmente sabemos que Deus é fiel e Ele vai apoiar, Ele está a apoiar a Rolly neste tempo de dificuldade. Damos graças a Deus também porque esta semana, apesar de muitas situações difíceis, também para a nossa parte, no nosso lar, Deus está a dirigir todas as coisas. A Ana, depois de uma ida às urgências, na segunda-feira, na quarta-feira, foi à consulta já de nefrologia e transplante renal e a situação está a caminhar. Deus deu-nos uma médica extraordinária, excelente. Eu continuo a confiar no Serviço Nacional de Saúde. Uma médica muito nova, mas que sabia bem o que é que estava a fazer. E nós confiamos em Deus, primeiramente, mas confiamos que Deus dá sabedoria também aos médicos. E ela ficou muito preocupada e muito desejosa de saber o que é que se está a passar. Mais análises foram feitas. Se porventura as análises não viessem bem, a Ana teria que ser injetada uma ou duas vezes por dia. Na pior das hipóteses seria 2 vezes por dia. Mas graças a Deus nada vai ser necessário. Já estão à espera do dia para fazer a biópsia aos rins, para saberem de onde é que vem este síndrome nefrótico. Mas ela está muito preocupada no aspecto de querer procurar. E ela já está com uma equipa e ela disse: Ana, nós vamos estudar o teu caso e vamos para a frente. Também Deus deu-nos uma médica que sabíamos que estava lá, mas eu não sabia onde ela estava, que é filha de um dos anciãos da nossa igreja em Lisboa, o irmão Carriço, neste caso a Fátima Beirão. E quando eu falei sobre a situação, ela disse-me: dá-me já o teu nome, o nome da tua filha, porque ela vai fazer análise no meu serviço. Portanto, antes das análises terem ido para a médica, nós já sabíamos os resultados, porque ela ligou-nos e disse: claro que esses valores estão elevados, mas estão melhores do que os anteriores. Portanto, ficamos tranquilos e sabemos que Deus vai fazer todas as coisas no seu tempo. E a Ana está muito grata a Deus e a todos vós pelas orações que continuam. Tatiana, esta semana tiveste a tua consulta? Vais ter na segunda-feira. Então continuamos a orar pela Tatiana e para que o Senhor possa também ajudar os médicos a saberem o que é que se está a passar e ajudar a Tatiana. Damos graças a Deus também e continuamos a orar pelas famílias da nossa igreja. Esperamos em Deus que o Senhor continue a fazer a obra em cada uma das nossas famílias. E ontem, já há muito tempo que nós não falamos sobre situações no mundo, e ontem tocou-me imenso algo que eu vi. Ontem houve uma troca de prisioneiros entre a Ucrânia e a Rússia. E tocou-me muito um jovem que saiu do autocarro e pegou no telemóvel e disse: mãe, eu já estou em terra, eu estou vivo. E talvez a mãe não percebesse o que é que estava a passar do outro lado, se calhar nem estava, porque ela não sabia que ele iria ser um dos escolhidos. E então ele disse: eu estou vivo. E aquilo tocou o meu coração, não é? Continuemos a orar, irmãos, porque ao homem é impossível, para Deus nada é impossível. E sabemos que não conseguimos entender todas as coisas, mas conseguimos entender que Deus é soberano e Deus está sobre todas as coisas. Eu estou a dizer isto do ucraniano que eu ouvi, porque eu não ouvi nenhum dos russos falar, mas de certeza absoluta que esta alegria era de ambas as partes, porque ambas as partes tiveram prisioneiros libertos. Que o Senhor possa continuar a mover-se nestes países, nos nossos países que nós representamos, porque precisamos tanto
da ajuda de Deus. Queremos lembrar, terça-feira, às 9 horas da noite, não vamos esquecer, terça-feira, às 9 horas da noite, a nossa reunião de oração, e pedimos que todos aqueles que quiserem estar presentes e o seu número ainda não esteja em WhatsApp, que nos peça, que nos diga, e nós enviaremos também. No próximo domingo vai ser o dia 1, o dia 1 é o Dia Mundial da Criança e vai calhar no próximo domingo. Por isso, vamos fazer um programinha para as nossas crianças e não vamos deixar de trazer os nossos filhos, os filhos dos nossos amigos, para que realmente possamos estar juntos e possamos fazer talvez um doce, não sei, alguma coisa, além do programa, alguma coisa para as nossas crianças. Continuemos a orar. E a oração por um justo pode muito em seus efeitos. Há pouco eu estava com uma lagriminha no olho quando começámos com o Wink, mas agora eu estou com uma alegria muito grande porque hoje é um dia muito especial. Não temos cá uma das pessoas, mas temos a outra pessoa muito importante. Irmão Teodósio, hoje é um dia muito especial para si. Hoje é um dia muito especial para a Esther, porque durante esta semana Deus vos abençoou com mais um ano. Irmão, prepare-se, daqui a uns dias daqui a muitos anos vai ter 60 anos e vai entrar naquela fase bonita que hoje acabámos de ver. Mas ainda falta muito tempo. Então, acompanhe-me, irmão. Hoje é um dia muito especial. E realmente queremos cantar juntos, que é um dia especial. Hoje é um dia tão especial, o seu aniversário vamos celebrar. Agora todos juntos vamos já cantar. Parabéns, parabéns, parabéns. Hoje é um dia tão especial, o teu aniversário vamos celebrar. Agora todos juntos vamos já cantar. Parabéns, parabéns, parabéns. No ano que passou, Jesus contigo andou e neste ano vai andar também. Parabéns, parabéns, pelo teu aniversário, parabéns. Parabéns, irmão. Nós vamos orar por si, vamos orar pela Esther e vamos realmente lembrar-vos em oração. Querido Deus, obrigado pelo teu grande amor. Obrigado, Senhor, por mais um ano que deste ao teu filho Teodósio. Obrigado por mais um ano de vida que deste ao nosso irmão. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que tu tens feito por ele. Obrigado, Senhor, por aquilo que tu vais fazer durante este ano. Que tu o possas abençoar ricamente, que tu o possas ajudar, possas ser com ele, Senhor. E dá-nos a alegria de o ver com este sorriso sempre no seu rosto, Senhor. Obrigado pelo seu exemplo. Obrigado pelo seu testemunho. Obrigado, Senhor, porque realmente tu tens sido com ele e vais continuar a ser. Queremos lembrar também a Esther. Obrigado por esta menina tão querida, Senhor. Oh, Senhor, nós te pedimos que tu a ajudes em mais um ano de vida, que tu a guardes, que tu a protejas, Senhor, que tu a abençoes na escola, em casa, Senhor, em qualquer lado onde ela esteja, que tu a guardes e que tu a protejas. E agradecemos-te, Senhor, e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aqui um presente para si, irmão. Bom, já que tem aqui alguém se aproximando mais da velhice hoje, vamos cantar então Teu Amor Não Falha, que esse amor não falha independentemente da nossa idade.
separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Vamos, pois, terminar com uma palavra de oração, na certeza de que o seu amor não falha. Oremos. Ó Senhor, mais uma vez queremos expressar a nossa gratidão
o nosso louvor e a nossa adoração, pois Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. Agradecer-te, Senhor, por este facto e por esta verdade, que o Teu amor não falha. E Tu provaste o Teu amor quando nos enviaste o Teu Filho, o Teu único Filho. E Ele próprio, o Senhor, se entregou a si mesmo por nós na cruz do Calvário. E Ele próprio afirmou: ninguém tem maior amor do que este. E na realidade, Senhor, o Teu amor é mais vasto que o céu, mais fundo que os mares. E o Teu amor realmente não tem paralelo, nem podemos compará-lo com nada neste mundo. Mas agradecemos, Senhor, porque Tu és o único realmente que nos amas incondicionalmente. E mesmo que sendo nós ainda pecadores, Tu manifestaste o Teu amor para conosco. Queremos, Senhor, pedir-te agora a Tua bênção, Senhor, para esta semana. Que Tu possas, Senhor, acompanhar a cada uma das famílias aqui presentes e possas também ir ao encontro das necessidades de cada um em particular. Tu conheces as necessidades de cada um, sabes realmente as suas lutas, as suas dificuldades, os seus problemas, e estamos seguros e certos que Tu irás fazer melhor do que aquilo que nós sabemos pedir. E entregamos todas as coisas nas Tuas mãos, gratos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito possam ser com todos nós. Amém. Uma boa semana.